Fala pessoal, hoje a gente vai aprender sobre o ciclo de vida de um objeto. A gente vai aprender quando ele é criado, quando ele está acessível, quando ele está inacessível e quando o nosso camarada Garbage Collector, o coletor de lixo, pode retirar ele da memória, pode apagar ele da memória. Vamos lá para a nossa ideia Eclipse. A gente vai criar uma classe chamada aluno para a gente exemplificar a aula de hoje. Vamos criar uma classe chamada aluno. Vamos lá em New Class Aluno, sem o método principal. Vamos clicar em Finish. Vamos criar uma outra classe, New Class Aluno Teste, essa já com o método principal, o método main. Vamos clicar em Finish. Ok. Na minha classe aluno, vamos lá, eu vou criar uma variável de classe, ou seja, uma variável estática, static, do tipo int, chamada contador. E embaixo eu vou criar uma variável do tipo string, chamada nome. Logo abaixo vamos chamar o construtor, lembrando que o construtor cria o construtor. Eu posso usar o modificador de acesso public ou não, é opcional, vou deixar aqui. E toda vez que o meu construtor for chamado, o meu contador vai ser acrescido de mais um. Vamos lá na nossa classe aluno teste e vamos começar o nosso estudo. Vamos lá, eu vou perguntar para vocês o que eu acabei de fazer aqui. Aluno A. Será que eu criei um objeto? Não, né? Aqui eu criei uma variável de referência A do tipo aluno. Eu não criei um objeto ainda. Aqui embaixo eu vou até fazer o seguinte. Vou botar aqui aluno.contador. Ok. E aqui eu vou botar também objeto igual, vou concatenar com o meu contador. Essa impressão aqui, pessoal, vai dizer se a gente criou um objeto ou não. Vamos lá, eu vou rodar aqui, botão direito, Run As, Java Application e 0, não tem nenhum objeto criado. Ou seja, aqui a gente não criou realmente o objeto. E quando a gente faz isso aqui, ó, New Aluno, a gente cria um objeto ou a gente não criou um objeto? Vamos rodar o programa. Run As, Java Application. Opa, vamos salvar primeiro. Run As, Java Application. E a gente criou um objeto. A gente conclui que toda vez que a gente chama o construtor, a gente cria um objeto. Mas nesse caso é um objeto não referenciado. Ele não está fazendo referência a nenhum objeto. Ele simplesmente criou o objeto, ponto final. Tudo bem? Então vamos lá. Vou apagar aqui. E vou lá. Aluno A igual a new aluno. Vou perguntar para vocês, até essa linha aqui, quantos objetos foram criados? Tá, tá pegando aqui. Tá. Até essa linha aqui, quantos objetos eu criei? Eu criei um objeto. Quantos objetos são acessíveis? Um objeto é acessível. Tudo bem. Tanto é que ele é acessível, porque se eu pegar o A ponto e inicializar
essa variável aqui com o nome mark, eu vou imprimir-la aqui embaixo, a ponto mark, ponto nome, salvar. Se ela está acessível, ela vai deixar eu imprimir o nome mark. Beleza. Run as Java Application, tá lá, um objeto e está acessível. Ok. Agora, se eu fizer o seguinte aqui, A vai receber new aluno. Pergunta para vocês, quantos objetos foram criados? Ah, essa é fácil. Objeto 1 e objeto 2. Lembra? Se a gente chamar o construtor, a gente já está criando um objeto. Então tem dois objetos. Agora o que vai cair na prova? Quantos objetos são acessíveis e quantos são inacessíveis? E quantos podem ser coletados pelo Garbage Collector? Aí sim é uma questão de prova. Bom, esse objeto aqui foi criado, o primeiro, ele não é mais acessível. Por quê? Porque eu fiz a referência, eu atribuí aquele objeto a essa nova variável A. Então esse objeto aqui ele deixa de existir. Tanto essa inicialização aqui faz parte desse objeto. Se eu tentar imprimir agora, olha o que vai acontecer. Ele vai imprimir null. Ou seja, não é mais acessível. Ele não está sendo mais acessível aqui. Agora, se aqui embaixo eu botar a ponto nome igual a mark, aí sim, a partir daqui, esse objeto é acessível. Vamos lá. Tá lá, mark. Então, se a gente faz uma referência daquele objeto para uma outra variável, ele deixa de existir. Então, nesse ponto, eu tenho dois objetos, objeto 1 e objeto 2. Esse primeiro objeto não é mais acessível e esse objeto, segundo objeto aqui, é acessível. Eu tenho um objeto acessível, um inacessível e tenho um total de dois objetos. Agora, quantos objetos podem ser coletados pelo coletor de lixo, pelo Garbage Collector? Esse primeiro aqui pode ser coletado, ele está apto a ser coletado. Agora, quantos foram efetivamente garbage coletados? A resposta é não sei, a gente não tem como saber, e na prova tem essa situação, não sei, você nunca vai saber quando ele foi coletado, ok? Então, ele está apto a ser coletado. O seu lixo da sua casa está lá na sua rua, na sua esquina. Porém, você não tem como saber, você está dentro da sua casa, você não sabe se o lixo foi tirado da rua ou não, você não está lá para ver. É mais ou menos isso, fazendo uma analogia, ok? Agora, uma outra situação é o seguinte, se eu pegar o A aqui e atribuir null, nova pergunta, quantos objetos eu tenho? Ah, mas eu tenho um aqui e eu tenho um aqui, beleza. Quantos estão acessíveis? Nenhum está acessível. Se eu atribuir o valor null à variável de referência, é como se eu criasse um bloqueio para referência àquele objeto. Ou seja, o objeto 1, 2 e o objeto 1, eles não estão mais acessíveis. Eu não tenho nenhum objeto acessível. Tenho um total de 2, mas não tem nenhum acessível. Agora, quantos podem ser coletados pelo Garbage Collector? Os dois podem. Quantos foram? Não sei dizer. Eu não tenho como saber. Gravem isso, beleza? Vamos só rodar aqui para a gente ter certeza se eles estão acessíveis ou não. A resposta tem que ser null, né? Não foi null porque eu não salvei. Eu vou salvar aqui e vou rodar de novo. Sei lá, ele dá até um null pointer exception. Ele não é mais acessível. E se eu criar o meu objeto dentro de um bloco menor? Por exemplo, if 15
maior que 10, que 15 é maior que 10, né? É uma verdade. Aí sim ele vai criar um objeto. Vou botar aqui objeto B. Aí eu vou perguntar para vocês, aqui dentro, quantos objetos são acessíveis? 1. E nessa linha de baixo aqui, na linha 15, quantos objetos são acessíveis? 0, nenhum. Ele só é uma variável de referência, uma variável ela só é visível dentro do bloco onde ela foi criada, ok? Então essa variável de referência, esse objeto, ela só vai ser visível. Então se a prova perguntar, na linha 13, quantos objetos são até a linha 13, quantos objetos foram criados? Bom, foram criados 1, foram criados 2, foram criados 3. Quantos estão acessíveis até a linha 13? Não está acessível, não está acessível, e esse aqui está acessível, porque ele ainda está dentro do bloco if. Agora na linha 15, quantos estão acessíveis? 0, nenhum, não tem nenhum objeto acessível até essa linha. A mesma coisa vai acontecer com o nosso camarada for. Se eu botar aqui um for int i igual a 0, i menor que 10 e mais. Se eu fizer isso aqui e aqui dentro eu criar um objeto, vou botar aqui um objeto, vou botar aqui o objeto C, até a linha 16, quantos objetos foram criados? Vamos lá, vamos contar. Objeto 1, objeto 2, objeto 3, aí aqui de 0 a 9, né, vai ser 1, 2, 3, 4, desculpa, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 objetos. Até a linha 16 foram criados 10, 11, 12, 13 objetos foram criados. Na linha 16, quantos objetos são acessíveis? 10, que são esses 10 aqui. E aqui embaixo, quantos objetos são acessíveis? Na linha 18, nenhum, porque ele só vai ser visível dentro do bloco onde ele foi criado. Fora não. Agora, uma pegadinha. Essa é uma pegadinha e se a pessoa não ficar atenta, perde a questão na prova. Se eu fizer isso aqui, eu declarar aqui fora a minha variável de referência e executar esse for, o que vai acontecer? Ele vai rodar as 9 vezes, vão criar 10 objetos, as 10 vezes vão criar os 10 objetos, só que a referência desse objeto vai ficar guardada aqui em cima. Ele não vai ficar dentro do bloco. Ou seja, se na linha 19 a questão te perguntar quantos objetos foram criados, no total foram 13. Quantos objetos são acessíveis? Vamos lá. Parece ser repetitivo, mas a gente tem que fazer isso. Um objeto, 2 objetos, 3 objetos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 objetos. Quantos são acessíveis? Quantos foram criados? 13. Quantos são acessíveis? Um objeto. Porque ele vai rodar e vai jogar referência para C. Vai rodar, jogar referência para C. Rodar, jogar referência para C. Rodar, jogar referência para C. Quando chegar na 10ª vez, ele vai jogar referência para C e aquela última referência, a última referência à variável C é a que vai ficar valendo. Então a gente tem um objeto acessível. Beleza? Bom, deixa eu só comentar esse null aqui para não dar um null point exception. E vou rodar aqui para a gente ver que 13 objetos foram criados. Ó, 13 objetos foram criados. Ele conta todos os objetos que foram criados no for, no if e todos foram criados aqui em cima. Vou tirar como comentário aqui.
A questão é quantos são acessíveis, né? Acessível nesse momento aqui é só 1, que é a última referência do for, da criação do objeto aqui dentro, o último foi passado para cá, então tem um objeto acessível e 12 objetos inacessíveis. Quantos podem ser coletados pelo Garbage Collector? 12. Ok? Quantos foram? Não sei dizer. É muito simples, é só saber isso. Uma última coisa, pessoal, é se eu consigo referenciar indiretamente aquele objeto, esse objeto não vai ser garbage coletado, ou seja, ele não vai sair da memória. Eu vou tirar esse if e esse for aqui. Eu vou criar na minha classe aluno um aluno C1, um aluno C2. Salvar aqui. Eu vou criar aqui em cima um outro objeto, aluno igual a new aluno. E embaixo desse objeto aqui que não pode ser mais acessado, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar aluno.c1 vai receber A. Opa, aqui aluno vai receber a referência de A. E aqui embaixo, aluno.c2 vai receber referência de A. Eu estou referenciando um objeto que não está mais acessível para um objeto que está acessível, ou seja, uma referência indireta. Quando isso acontece, o Garbage Collector não pode mais tirar esse objeto da memória. Vamos provar que ele, nesse momento, ele está acessível. Por exemplo, se eu chegar aqui embaixo e colocar aluno, que é meu objeto novo, está acessível, ponto C1, ponto nome, olha o que vai acontecer. Salvar aqui, botão direito, Run as, Java Application, e está lá, mark. Ok? Então, se você consegue acessar aquele objeto indiretamente, ele não pode ser coletado pelo Garbage Collector. Bem, no caso aqui eu peguei a referência dessa variável e joguei para C1, ponto aluno, e peguei a referência dessa variável aqui e joguei para C2, ponto aluno, aluno.c2 e aluno.c1, ao contrário. Tudo bem? Bom, espero que vocês tenham entendido. É um pouco confuso mesmo, mas vejam o vídeo mais vezes, perguntem, que se for o caso, eu faço um outro vídeo explicando, beleza? Um abraço a todos e até a próxima videoaula.